Olá! Olá! Seja muito bem-vindo ao Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de uma coisa que vocês adoram, que são fotos de tratamentos diversos. Então nós vamos falar um pouquinho hoje dos implantes em pacientes desdentados totais, parciais, tratamentos com prótese, parte de estética, enfim, o dia a dia do nosso consultório, além de uma diversidade tanto de casos como de tratamentos, para que a gente possa melhorar toda a situação do nosso paciente no que diz respeito à sua mastigação, à sua autoestima, para que ele possa se sentir melhor. Mostrar um pouquinho, né, de tudo que a gente tem de tecnologia, materiais disponíveis, porque hoje a odontologia, assim como toda a área da saúde, ela tem mudado diariamente com coisas novas, tudo para poder proporcionar para o paciente o melhor que existe na parte de saúde bucal. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá? Então vamos lá, tem bastante fotos né? Hoje, né? Então tá bom, vamos começar. Então esse primeiro caso, bem comum, né? Paciente de 50 e poucos anos, chegou no consultório fazendo uso de 2 próteses totais, então vocês podem ver esse sorriso dele, como ele está um sorriso, quase nem aparecem os dentes, o sorriso dele está invertido, né? Os dentes de baixo estão para fora dos dentes de cima. Na próxima foto, eu acho, né, a abertura. Então, a dentadura de cima estava montada por dentro da dentadura inferior. E essa dentadura inferior, se vocês verem, tem um grampinho ali. Aqui existe uma emenda já. Uma emenda, por quê? Porque ele tinha dentes ali na frente, 2 ou 3 dentes que apoiavam uma PPR, que é aquela removível com esses grampos. Perdeu esses dentes, fizeram um remendo e ele usou uma dentadura com esse grampo, enfim. A oclusão dele estava totalmente errada, ele não tinha como mastigar. Aqui também eu acho, a gente percebe porque assim, está nessas condições, porque ele foi fazendo provavelmente o seu tratamento em etapas diferentes, bem diferentes. Então é nítido porque da maneira que ficou essa montagem dos seus dentes, né? Com certeza. E se vocês observarem, por que foi montado dessa maneira? Às vezes uma pessoa que não tem formação em reabilitação bucal, simplesmente ela faz a prótese em cima da parte óssea do paciente. E com o passar dos anos, a nossa maxila e a nossa mandíbula, ela tem reabsorções diferentes. Então a nossa mandíbula, ela diminui de cima para baixo, ela vai ficando só mais curtinha. E a nossa maxila, ela reabsorve a parte de cima de frente para trás. Então a pessoa vai literalmente murchando, Tem até uns vídeos aqui, vamos apresentar para o pessoal dar uma acho eles ali, vamos mostrar para eles, né? então. Então acho que o primeiro vídeo vai ser com relação à parte superior, como a Morgana comentou. A perda é feita da parte da frente para trás, então entendeu? A pessoa percebe que o seu lábio caiu, o seu lábio murchou, aparecem as linhas de expressão muito mais. Olha só. Então assim, é isso que acontece, ó. Tá? Como a gente consegue perceber nesse vídeo, há uma perda nessa região que vai dando a impressão que isso vai a um afundamento dessa região. E é bem... As linhas, né, de expressão que eu falei ficam bem marcadas. Bem marcadas, esses sulcos aqui. E é bem característica de quem, infelizmente, já faz uso de uma prótese. Se essa pessoa tira a sua prótese, fica com essa característica aqui, essas rugas na região do lábio, né? E o próprio lábio fica muito mais fino, porque ele vai para dentro, né? Sim. Se comparar aqui, isso aqui logicamente é uma animação, mas aqui mesmo a gente já percebe a diferença de espessura do lábio inferior e só a linha que existe com relação ao lábio superior. Isso. Agora um vídeo do inferior. O próximo é do inferior, né? Então se a pessoa perde os dentes na parte de baixo da mandíbula, então é o que acontece, a parte óssea vai reabsorvendo e também vai dando um estreitamento dessa região, só que de forma diferente, né? Ela não cai de frente para trás, e sim ela vai diminuindo em altura. Outros detalhes aqui, como se afina essa região e o fato de sobrar tecido, de sobrar pele, até a gente consegue perceber em outras regiões da face ou do rosto, da cabeça, se acumula e rugas nessa região. Né? Então, às vezes uma pessoa que tem 50 e poucos anos, às vezes parece que tem muito mais, somente por conta de não ter os seus dentes e ter essa condição bucal, né? Então a prótese sendo executada no laboratório, foi feito 4 implantes inferiores, pode passar, foi feito 4 implantes inferiores com sistema de carga imediata. Então o que é a carga imediata? Após as consultas iniciais, prova do enceramento, que a gente sempre faz, a cirurgia é feita num dia e após, no máximo, uma semana, no máximo, bem curto de tempo, né? A gente já instala a prótese definitiva nesse paciente. Então, uma peça protocolo fixa sobre implante. Então, de uma dentadura,
em menos de uma semana ele passa a ter já uma peça, um protocolo fixo sobre implantes, onde ele pode mastigar tudo adequadamente, né? E estabelecemos então, em uma semana ele estava com essa condição bucal, então remontamos a parte superior. Está em fase de tratamento porque está sendo feita a parte de enxerto ósseo para recuperar toda aquela perda que ele teve, que murchou, né? E colocamos essa peça. Então, em uma semana, se a gente colocar a comparação, vocês vão ver que ele sai de um resultado esteticamente totalmente insatisfatório, não conseguia se alimentar de forma alguma, para uma oclusão extremamente, os dentes se encaixando super bem, embaixo ele já tinha um tratamento definitivo, uma peça fixa e em cima uma provisória, mas que dava para ele uma estética. Para ele assim, ele falou que se parasse assim o tratamento, ele já estava muito feliz. Isso que eu ia comentar, isso que a gente está aqui no estágio só de um provisório na parte superior ainda. Isso mesmo. E só para frisar o que a gente comentou, as diferenças que existem então no estágio inicial do tratamento, que são marcações que a gente faz na face, a diferença que tem da distância aqui, se comparado com aqui. De novo, a espessura do lábio. Isso num tratamento extremamente rápido que a gente consegue reabilitar características aqui físicas do paciente de uma maneira muito melhor. Aqui, e a gente sabe, né, Gia, que isso foi como qualquer músculo do nosso corpo que a gente dá um estímulo, né? Demora um certo tempo, às vezes, para ele responder, mas então, se em 7 dias a nossa musculatura daquela região já respondeu dessa maneira, agora com o passar do tempo, o paciente utilizando essa prótese, cada vez essa musculatura superior do lábio vai relaxar cada vez mais, se apoiar em cima desse tratamento e o lábio vai ficar cada vez melhor ali naquela região e mais bonito, mais natural. De novo, se vocês forem ver, nossa, mas de novo igual. Casos iguais, né? Para vocês verem como é comum, né? Às vezes a pessoa olha e diz, nossa, mas eu sou ainda novo e tal, eu uso esse tipo de tratamento, eu tenho vergonha, eu não vou procurar porque eu tenho vergonha, como é que eu deixei chegar nessa situação? E na verdade, não foi a pessoa que deixou chegar nessa situação, realmente a odontologia, antigamente, não tinha tecnologia, não tinha como resolver certas coisas. Os dentes iam para extração muito mais do que hoje, então as pessoas chegavam a usar uma dentadura muito facilmente. Aqui até para a gente puxar pelo caso anterior, aquele ficou aquele espaço como se fosse feita a extração desse dente aqui, fosse feita uma emenda ali. Por isso que apareceu isso na foto anterior. Então esse caso foi feito a mesma coisa, então foi feita uma prótese carga imediata embaixo com uma prótese em cima provisória para que fosse feita a parte de enxertia óssea, enfim. Então para vocês verem toda a parte gengival, hoje a gente não escolhe só a cor dos dentes, né? A gente escolhe a cor da gengiva. Tem uma escala mesmo vasta de opções e a gente pode ainda fazer mistura e combinações de cores, como aqui a gente percebe bem nessa foto. Veias aqui mais para o vermelho, tem mais para o rosa, mais para o lilás, mais carregado ou menos, então tem gengiva bem próximo. A gengiva é um pouco mais rosada, tem gengivas mais que puxam um pouquinho para o marrom. Tudo vai depender da cor da pele do paciente, da cor da gengiva, da situação bucal, enfim, para a gente poder dar um tratamento bem natural para o paciente. Então foi feito, instalado em boca, então vocês podem ver que a semelhança da cor ali da gengiva, da bochecha dele, é muito parecida com a cor da prótese, né? E a gente consegue um resultado também, esse paciente com uma saúde mais debilitada, a gente consegue um resultado, acho que tem na próxima, um resultado comparativo, né? Isso, em uma semana também, um resultado, nesse caso foi instalado em 5 dias, um resultado super satisfatório com uma prótese fixa inferior. Porque esses pacientes reclamam muito é que dentadura inferior é impossível mastigar, qualquer coisa, né? Vários movimentos. Carne, alimentos um pouquinho mais fibrosos ou mais duros, se a pessoa usa dentadura inferior, ela não consegue executar esse tipo de movimento. Isso prejudica bastante. Na própria fala, a gente tem um monte de superfícies e estruturas abaixo da língua que quando a pessoa está falando, mastigando, qualquer coisa que movimente ali, vai acabar soltando a prótese inevitavelmente. E aí coloca a pessoa sempre numa saia justa, né? Em lugares públicos, enfim.